Olá, minhas florzinhas, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos seguir a nossa leitura de devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. E hoje vamos seguir com o dia 27 e o tema é Aparando as Motivações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículo 23 e 24. Deus corrige quem ama, pois Ele é nosso Pai. É impossível dissociar a paternidade da correção, porque ela está intrinsecamente ligada ao amor. Muitos acreditam que a disciplina pressupõe castigo e violência, mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Afinal, é necessário muito amor para corrigir e ser corrigido. Aquele que não recebe correção é filho bastardo, que, menosprezado, não desfruta do devido carinho, cuidado e proteção. Por isso, quando a disciplina é acompanhada de amor, sabemos que é fruto do cuidado de quem nos corrige. Ao sermos corrigidos por Deus, percebo que essa disciplina não está ligada a uma correção superficial, mas sim ao conserto das nossas motivações. Somente Ele pode moldá-las, pois é o único que conhece de fato quem somos, o motivo de agirmos de determinadas maneiras e o que carregamos em nosso coração. As pessoas podem até nos julgar, mas apenas o Senhor conhece o diagnóstico completo e pode aparar nossas raízes, pois enxerga o que ninguém vê. Muitos podem se impressionar com a copa de nossa árvore e seu belo tamanho, mas somente Deus toca e conhece as nossas raízes, tanto as superficiais como as profundas. Como diz o salmista, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmos 139, versículo 4. Não há nada que possamos esconder dele, porque não pode ser manipulado, enganado com meias palavras e nem comovido por nossas desculpas, já que ele conhece as nossas intenções. As Escrituras nos contam o que ocorreu logo depois que os israelitas saíram do Egito, quando o povo de Deus vagou pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Antes de seguir em frente, deviam ser marcados pelo Senhor. Então pararam em Gilgal e foram circuncidados e curados. Josué capítulo 5, versículos 2 a 9. Quando as nossas motivações passam pela poda, precisamos correr para Gilgal, lugar de cura, restauração e alinhamento, no qual a principal recomendação é o repouso absoluto e a espera em Deus. Lembro-me de quando o Senhor me conduziu para um ano sabático. Foi um período em que me afastei de todas as funções da igreja e fiquei em casa arrumando gavetas e cuidando da minha família. Ele desejava tocar as minhas raízes, curar meu coração e calibrar as minhas motivações. Nesta época, era provável que não demoraria muito até eu me deixar levar pela motivação errada de ser aceita pelas pessoas ou de usar o ministério como pódio de aceitação e sucesso humano. Foi então que Deus resolveu me mostrar a necessidade de desenvolver ainda mais um coração de serva. Assim como Jesus redefinira o chamado dos discípulos ao ensinar-lhes que a grandeza da liderança está em servir ao Senhor e ter as motivações corretas. Mulher, a poda das motivações acontece quando você está no lugar secreto,
e permite que o Pai examine suas raízes a fundo e transforme sua mente e coração. Pode ser que bem escondida haja uma pequena pontinha de inveja, medo ou determinadas intenções que devem ser aparadas pelo Senhor. Portanto, reflita sobre o que mais a tem motivado no chamado que Deus lhe confiou. É a tua própria glória e visibilidade ou a glória daquele que a chamou? A sua motivação tem sido obter honra para ti ou honrar ao Senhor? Seja qual for a resposta, uma coisa certa: sempre será um bom momento para deixá-lo aparar as suas motivações. Deus corrige quem ama, pois Ele é o nosso Pai. E é necessário muito amor para corrigir e ser corrigido. E uma coisa é você ser corrigida, né? Na grosseria, na ignorância. E outra coisa é você ser corrigida em amor. E o Senhor nos corrige em amor. Ele, como um pai amoroso que Ele é, a essência dele, né? É o amor. E Ele nos corrige, né? Com muito amor. E isso mostra o cuidado de Deus. Até mesmo, né, nas podas, né, a gente falou na leitura passada, né, da beleza do processo, né, basicamente essa semana está sendo sobre as raízes podadas, então está falando muito sobre a poda. Né? Então, assim, a beleza do processo. Então, até mesmo na poda se tem a beleza. E até mesmo na poda, a gente vê o cuidado de Deus. Às vezes é difícil para a nossa mente humana associar uma coisa a outra, né? Mas eu estou sendo podada, né? E isso é cuidado de Deus? Sim, é o cuidado de Deus com a sua vida. Porque o Senhor, Ele precisa aparar, né? Até mesmo as nossas motivações, né? Então, o Senhor quer consertar até mesmo as nossas motivações. E o que são as nossas motivações? As motivações são o porquê das nossas ações. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós falamos o que falamos? Então, assim, e só o Senhor pode, né, moldar as nossas motivações, né, consertar as nossas motivações, aparar as nossas motivações, porque só Ele nos conhece de fato, de verdade. Só Ele sabe a fundo quem nós somos, né? E por que nós agimos de certas maneiras, por que nós falamos certas coisas, o que nós de fato carregamos no nosso coração, Ele sabe. Então, assim, as pessoas podem até nos julgar, mas apenas o Senhor tem o diagnóstico certo e exato, completo. Né? Ele é o analista. Né? Então, assim, só o Senhor tem o diagnóstico certo, exato e completo sobre cada uma de nós. E por isso Ele pode aparar as nossas raízes, por isso Ele pode aparar as nossas motivações, porque Ele vê o que ninguém vê. Né? Então, muitas das vezes, as pessoas podem, né, se impressionar com a beleza da nossa árvore, vamos colocar assim, né, com a copa, nossa, que árvore linda, né? Mas somente Deus toca e conhece as nossas raízes, sejam superficiais ou sejam as raízes profundas. E o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos entender que a gente não consegue enganar Deus. Não tem como a gente mentir para Deus. Não adianta a gente querer manipular Deus, né? Não adianta a gente querer ficar fazendo joguinhos com Deus, barganha com Deus. Não tem como, né, a gente usar meias palavras, né,
A gente pode falar, na verdade, o que a gente quiser com Deus, mas Ele vai estar sondando, né? Se até o que falamos está em sinceridade com Ele, né? Se o que falamos, né, é de fato o que está no nosso coração, porque é muito fácil a gente abrir a boca e falar várias coisas, mas às vezes as motivações não estão batendo com o que estamos falando, né? Então, assim, o Senhor nem mesmo Ele é comovido por nossas desculpas, porque Ele já conhece as nossas intenções. Então, assim, nós precisamos de entender que Deus é Deus. Uma vez eu fiz um devocional que falava justamente, né, que Deus, ele faz um raio-x, né? Ele faz um raio-x da gente. Então não adianta, você pode chegar, né, do jeito que você quiser diante de Deus. Ele sabe quem você é, ele sabe o que está passando na sua mente. E você não precisa nem abrir a boca, o salmista ele vai declarar isso. Antes que a palavra chegue à língua, tu já sabes, né? Tu já conheces, tu já sabes até o que eu vou falar. Então, o Senhor sabe, né, o que passa na nossa mente, até o que nós vamos falar. E mais ainda, Ele sabe o que se passa no nosso coração, a real motivação daquilo que fazemos, né? Por que que nós agimos de certas maneiras? E aqui ele vai falar, né, do povo de Israel, quando já está ali, né, com Josué a caminho da terra prometida. Eles foram circuncidados e curados, e eles precisaram, né, parar em Gilgal para, né, passar por esse processo. E quando as nossas motivações elas passam pela porta de Deus, nós também precisamos correr para Gilgal, esse lugar de restauração, esse lugar de cura, né, esse lugar de alinhamento. Então, nesse tempo, você vai ficar em repouso, né, e à espera, né, e a esperar em Deus. Você vai ter que esperar em Deus para que você seja curada, para que você seja restaurada e para que você seja alinhada, porque a poda das motivações ela vai trazer isso para a sua vida. Ela vai trazer cura, ela vai trazer restauração e ela vai trazer alinhamento para a sua vida. Então, o Senhor, Ele quer podar as nossas motivações. E o Salmo 139 é uma oração muito linda, mas muito profunda. E o salmista ele vai falar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. Olha que profundo isso. E dirige-me pelo caminho eterno. Então, essa tem que ser a nossa oração, e essa oração é no lugar secreto. A poda das motivações, ela não acontece em qualquer lugar, ela acontece no secreto, na hora que você está ali na presença de Deus, porque ali não tem máscara, já como eu falei, você não tem como enganar Deus, né? Ali, no secreto, tem que ser você e você, né? Você sendo você, literalmente. É o momento que você tem que abrir seu coração, ser sincera com o Senhor, né? Mostrar realmente as intenções do seu coração, embora ele saiba, ele já está vendo, né? Ele já está sabendo a intenção do meu coração, ele já está sabendo a intenção do seu coração, ele sabe, né? Mas ele quer também que a gente reconheça isso, né? E é justamente no secreto que a gente, de uma certa forma, a gente desnuda a nossa alma, sabe? A gente se abre, né, de uma forma assim, muito profunda diante de Deus. Eu já tive essas experiências, sabe? De chegar numa oração para falar com Deus e falar realmente o que eu estava pensando, de falar realmente o que estava no meu coração. E, e é tremendo, né? A forma como Deus vem e nos visita, né? Então, assim, é no lugar secreto que a gente permite que o Senhor examine as nossas raízes, né? A fundo, perdão, e transforme não só o nosso coração, mas também a nossa mente, né? Então, assim, porque às vezes
pode parecer que não, mas às vezes pode estar bem escondidinha, né? Uma pequena pontinha de inveja, né? De medo, um pouquinho de comparação, né? Pode ter uma pontinha, né? De uma mágoa, de uma ferida que você aparentemente, né? Parece que está resolvida, está curada, mas não está, né? Então, assim, determinadas intenções que devem ser aparadas pelo Senhor. Então, nós precisamos ser muito transparentes diante do Senhor, para que o Senhor venha parar, né, as nossas motivações, a real intenção dos nossos corações, né? Então, ela vai fazer aqui algumas perguntas antes de encerrar esse capítulo, né? O que mais tem motivado você no chamado que Deus te confiou? E quando a gente fala, né, no chamado que Deus te confiou, né, é tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão, na sua responsabilidade, né? E então ela vai fazer aqui a pergunta: a sua própria glória e visibilidade ou a glória daquele que a chamou? Qual tem sido a sua real motivação? Quando você faz aquilo que você sabe que você foi chamada pelo Senhor, qual é a real motivação do seu coração? O que te motiva? A sua própria visibilidade ou a glória de Deus que te chamou? A sua motivação tem sido obter honra para si ou honrar ao Senhor, né? Mas seja qual for a resposta, uma coisa é certa: sempre vai ser um bom momento para a gente deixar o Senhor aparar as nossas motivações. Então, assim, eu acredito que diariamente a gente tem que pedir: Senhor, sonda o meu coração, né? Sonda os meus pensamentos. Aleluia. Vê se há em mim né, em algumas versões, algum caminho mau. Aqui é em minha conduta algo que te ofende, olha, ofende. Então, assim, e nisso a gente dá a oportunidade do Senhor transformar a nossa vida. Se Ele encontra algo que precisa ser aparado, alguma motivação que precisa ser aparada, ainda precisa, né, alguma motivação que ainda precisa ser alinhada, né? É isso que o Senhor quer fazer com cada uma de nós, sabe? Que a gente tenha as motivações certas, as intenções certas no nosso coração, na nossa mente. Então, diariamente, vamos até o Senhor e pedir para que Ele apare, né? Nos sonde, sonde as nossas motivações. E é essa palavra que eu quero deixar para você, né? Nesse dia, que Deus continue abençoando a sua vida, e que Deus abençoe o seu dia, se permita ser sondada pelo Senhor e deixe Ele aparar as suas motivações. Amém? E aqui nós encerramos o nosso devocional do dia 27 e a gente volta, né, para fechar, né, glória a Deus, a semana 4, no dia 28, vamos estar então encerrando e fechando a semana 4, para a glória de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo devocional.